Olá, pessoal! Essa é a nossa aula de número 6 do curso gratuito de ActJS 4 e hoje o assunto será sobre herança simples. A agenda, então, para a aula de hoje é como criar uma classe, fazer herança de um componente ActJS, como usar essa classe que a gente criou com herança, né? E tudo isso a gente vai ver num exemplo prático. Os requisitos para essa aula, então, é ter o ActJS 4, né, o SDK, você pode fazer o download no site da Ascension, ter um servidor de preferência instalado na sua máquina. Como a gente ainda não vai trabalhar com Ajax, se você quiser, você pode desenvolver no HTML e abrir esse HTML no browser, que o exemplo também vai funcionar do mesmo jeito. Um editor de texto de sua preferência. Eu vou usar o Sublime Text 2, mas você pode usar a IDE ou o editor de texto da sua preferência. E um browser de preferência, um Firefox com Firebug instalado, para a gente ver se acontecer algum erro de JavaScript, ou o Google Chrome. Vamos então para o código, que a aula de hoje ela é mais prática do que teoria, ok? Eu estou aqui com o editor aberto. Na pasta do curso de ActJS eu já criei uma aula 6 e eu já criei também um arquivo index.html com um esqueleto da página. E como sempre, o esqueleto dessa página tem só o import do CSS, do ActJS, o import também da biblioteca, o corpo do HTML está vazio, certo? E aqui só um script, que eu já deixei aqui o Action Ready, preparado para a gente colocar o nosso código aqui dentro dele. Então, é só o esqueleto da página mesmo. Na aula anterior, a gente viu como declarar uma classe nova. Ok? Então, vamos tentar lembrar como é que a gente declara essa classe. Uma errata também da aula passada, eu peço desculpas por isso, eu acabei colocando todo o código do XTDefine dentro do XTOnReady, e isso não é uma boa prática, viu, gente? Desculpe por isso, vou tomar um pouco mais de cuidado nas próximas aulas, prestar atenção para colocar aqui. Sempre que a gente usar um XTDefine, tentar não colocar aqui dentro do XTOnReady, tá? Deixar sempre fora. Então, vamos definir então uma classe. A gente define a classe usando o XTDefine. E aqui dentro, então, a gente passa o nome da nossa classe. E aqui nós temos as configurações que a gente quer colocar na classe, correto? A classe de hoje, que nós vamos usar herança, e essa herança nós vamos usar com o componente XJS. Por que fazer herança de um componente XJS? Porque quando você está desenvolvendo com XJS, o que você mais usa são os componentes, porque é o mais forte do framework, né? São os componentes que ele tem. E principalmente quando a gente está desenvolvendo com arquitetura MVC, que a gente vai ver bem para o final do curso, a gente precisa usar muito herança, né? Principalmente essa herança simples. E então é muito importante que vocês aprendam como é que faça isso, como é que funciona isso, porque quando vocês colocam a mão na massa mesmo é que isso vem a calhar. Então, o exemplo de hoje, eu vou criar um botão customizado, tá? É um exemplo simples, mas é só para apresentar a teoria para vocês, o conceito mesmo de herança. Então, eu vou chamar aqui de meu botão. Tá obedecendo também sempre o padrão de nomenclatura do XJS, classes sempre começam com letras maiúsculas e segue o camel case. Agora, uma coisa muito importante que vem é que essa classe aqui, meu botão até agora, ela não é nada, né? Ela só definiu uma classe vazia, não tem nada, então não significa nada. Mas eu quero que essa classe meu botão, ela tenha o mesmo look and feel, tenha o mesmo comportamento de um componente botão do ActionJS. Então, para eu fazer com que essa minha classe seja uma subclasse da classe botão, eu preciso estender a classe botão. E a gente faz isso no ActionJS através dessa palavra aqui, o extend. Então, essa opção aqui de configuração que a gente usa, que é o extend.
E quando a gente vai colocar o extend, o nome, a gente também precisa colocar o nome da classe completa do componente botão da Next.js. E a gente também usa string para colocar, tá? Sempre utilizando string, não esqueçam disso. No próximo módulo de loader, a gente vai ver por que isso é tão importante. Então, a classe botão da Next é xt button e button. Então, a classe botão do xt, ela pertence ao pacote, ao namespace xt, ao pacote button, classe botão. Ok? Então, aqui eu já tenho, então, essa minha classe meu botão, ela já é um botão. Quando eu instanciar essa classe depois, ela já vai se tornar um botão. Mas eu posso fazer mais algumas coisas com ela também. Eu posso, já que eu quero customizar, eu vou setar mais algumas propriedades, então, para dar uma forma para o meu botão. E aonde que eu faço isso? Bom, existem duas maneiras de você fazer isso, né? Do jeito que está aqui, se a gente vier aqui dentro do XT-OnReady e já definir, eu posso criar essa minha classe, então eu crio através do XT-Create. E eu vou criar aqui a classe, então, meu botão. Tá? E como é um botão, eu posso passar, então, algumas propriedades, né? Algumas opções de configuração, como, por exemplo, o texto que vai aparecer no botão, né, do label. Então, vou botar aqui, meu botão. E onde que eu quero que esse botão seja renderizado, né? Então, vou usar, então, o render to, que é onde ele vai ser renderizado. Eu não tenho nenhuma div dentro do meu body, eu também não tenho nenhum outro componente que eu estou usando aqui, então eu vou pedir para o XJS renderizar esse botão no próprio corpo da página, só para a gente poder ver. E a gente pode fazer isso através do XT-getBody. E ele vai renderizar o botão dentro desse código aqui, tá? Dentro do corpo do HTML. Opa, aqui não tem ponto e vírgula. Tá? Então, se eu pegar isso daqui, se eu executar esse código aqui, ele vai criar um botão que tem o texto meu botão e vai renderizar esse botão no corpo da página. Então, eu vou salvar aqui e vamos executar aqui no browser. Só vou fazer um reload da página, aula 6, e tá aqui meu botão. Vejam uma coisa, porque aqui eu só tenho um botão que estende o meu botão. É a mesma coisa de eu fazer isso daqui, olha. Tá? Eu vou substituir esse meu botão pelo nome da classe XTButtonButton. Então, se eu voltar aqui de novo, vai renderizar do mesmo jeito. Ou seja, a minha classe vazia aqui não tem tanto sentido eu criar uma classe vazia, né? Se eu quero fazer herança, porque né, a ideia é você reusar esse componente. Talvez você tenha aí na sua aplicação, não sei, 10 botões que vão utilizar o texto meu botão. Então, é uma maneira de você não precisar ficar repetindo essas configurações aqui. E a gente acaba jogando todas essas configurações dentro da classe para não ficar tão repetitivo assim, né? Para fazer reuso de código mesmo. Então, a gente pode fazer isso daqui. Eu vou jogar isso daqui aqui dentro, então. Sempre seguindo aqui, text render to. E aí eu vou jogar então, vou deletar isso aqui porque todas as minhas configurações já estão dentro dessa minha classe aqui. Então, se eu salvando e for executar de novo, tá aqui meu botão, continua. Então, os códigos que a gente digitou até agora são todos compatíveis. Mas tem um porém. Às vezes, quando a gente está trabalhando com herança, está criando componentes, certas configurações a gente quer sobrescrever no método, né? A gente quer que aquelas configurações sejam configurações finais, né? Que também uma maneira de alterar o comportamento da classe mãe, no caso aqui da classe botão. E para a gente fazer isso, existe uma função, né, um método na classe component do XJS, que é a classe mãe de todos os componentes do XJS, chamado initComponent, que é uma função
e tá aqui. Dentro dessa classe init component, você pode colocar todas as suas configurações que você queira sobrescrever o comportamento da classe mãe, né? Nesse caso aqui, da classe botão. Se a gente não colocar nada aqui, né, o botão que a gente cria, ele aparece vazio, né? Então, o texto dele, o texto padrão dele é uma string vazia, como vocês podem ver aqui, tá? Mas nesse caso aqui, eu coloquei aqui uma string padrão como o meu botão, certo? Agora, se aqui, na hora de eu criar a classe, esse é um outro detalhe muito importante também, eu quiser sobrescrever isso, vou botar um texto meio doido aqui, eu posso sobrescrever através aqui, ó, tô botando aqui o text de novo. Então, quando eu for criar essa classe aqui, quando for instanciar essa classe aqui, esse texto aqui vai sobrescrever esse texto no meu botão. Então, vou salvar e vou executar aqui para a gente olhar. Então, tá aqui, ó, sobrescreveu, não é mais meu botão, é SFSD, esse texto doido aqui. Mas, se a gente resolver colocar essa propriedade text aqui dentro do init component, essa propriedade ela vai alterar a propriedade padrão da classe mãe, que seria, no caso, o texto do botão é uma string vazia. Se eu colocando aqui texto meu botão aqui dentro, eu já vou alterar esse comportamento, como por exemplo, vou usar aqui, olha, o this text vai receber então meu botão. E eu não preciso mais dessa configuração aqui, então vou deletar. Outra coisa importante dentro dessa função, para a gente fazer referência às configurações da classe, a gente precisa utilizar essa palavra aqui, tá? O this, que quer dizer referência à própria classe. Então, esse this text aqui recebe, então, o meu botão. Isso quer dizer, então, que eu estou alterando o comportamento padrão da classe. Em vez do texto da string padrão do botão ser vazia, agora ela vai ser o meu botão. Então, eu vou só comentar aqui para a gente ver, então, executando esse código aqui, como é que fica. Na verdade, deixa eu deletar, fica melhor. Então, tenho aqui uma classe, meu botão, que extende o componente botão do Xt, vai ser renderizada no corpo do HTML, e aqui dentro desse init component eu eu estou setando o texto para meu botão para alterar o comportamento herdado da superclasse também. Uma outra coisa muito importante que dentro desse método init component, antes da gente executar esse código, a gente também precisa fazer a chamada do this call parent. Por que isso? Porque dessa maneira ele vai aplicar essa configuração aqui, ok? Ou seja, ele vai realmente sobrescrever, ele vai chamar a classe mãe, ele vai chamar o método init component do botão e também vai fazer essa alteração dentro dessa classe aqui do meu botão. Então, agora sim podemos executar o código. Então, se a gente vai executar o código, tá aqui então meu botão. Agora vamos a um detalhe muito importante. Se eu tentar aqui, olha, colocar aqui o texto como meu botão customizado, eu estou tentando sobrescrever o texto padrão dele, tá? Então tá aqui, texto, meu botão customizado. Eu vou salvar esse código aqui e vou executar. Vamos ver o que acontece. Vocês podem ver que continua o meu botão. Por quê? Porque esse texto aqui, meu botão, agora é o valor padrão. E mesmo eu passando a configuração aqui na hora de eu criar a instância, esse valor não muda, certo? Então, esse método init component, ele é muito útil quando a gente quer realmente fixar uma configuração e realmente mudar o comportamento dessa configuração ou de alguma outra propriedade em função da classe.
certo? Isso aqui é útil no caso, como eu falei, eu quero ter, minha aplicação vai ter 10 botões do tipo meu botão, então o texto vai ser sempre meu botão. As outras configurações eu posso até mudar, né? Por exemplo, eu posso renderizar em outros lugares, mas eu preciso que o texto seja sempre meu botão. Então vamos testar aqui então. Agora vou criar uma div. Então vou botar aqui uma div. Fechando, vou botar aqui, ó, div, uma id, botão 01. Deixa eu pegar aqui outra div, só para a gente exemplificar aqui a parte de reuso de código. Então, aqui, div, botão 02 e botão 03. Eu vou, então, criar 3 botões, porque eu quero renderizar um botão em cada div dessa aqui. E eu vou passar só o render to, e eu vou passar o nome da minha div. Em vez de renderizar no corpo HTML, ele vai renderizar nas divs. Então, eu vou copiar aqui, botão 1. Então, eu vou, de novo, botão 2, botão 3, e eu não preciso mais desse carinha aqui. Então, aqui eu estou fazendo agora, instanciando 3 meu botão, e cada um deles vai ser renderizado nessa div aqui. Primeiro na div botão 1, o segundo na div botão 2 e o terceiro na div botão 3. E todos esses botões, eles vão ter esse texto meu botão aqui. Então, salvando e vou executar o código. Eu tenho aqui, então, 3 botões exatamente iguais. Então, isso que é o legal da parte de herança do XT. Então, olha como que esse código é né, ficou mais simplificado. Né? Se eu não estivesse usando essa herança aqui, eu teria que ficar usando esse texto aqui, olha. Esse código aqui. Deixa eu copiar aqui. Né, meu botão, isso aqui eu vou copiar aqui de novo. Em vez de meu botão, seria o componente mesmo do botão, né? E isso aqui eu não precisaria, né? Isso aqui, esse código aqui não existiria. Então, olha só, se a gente executar, vai ser a mesma coisa que já está aqui na tela, olha, é a mesma coisa. Mas olha só, estou criando 3 componentes botões. Tudo bem que a div que eu estou renderizando, né, o local que eu estou renderizando esses componentes, são locais diferentes, mas o texto é o mesmo texto. Agora imagina se eu tenho 10 instâncias desse botão na minha aplicação. Agora não vai ser mais meu botão, eu vou fazer meu botão 2. Eu tenho que vir aqui e mudar em todos os lugares que eu estou usando. Isso para manutenção é muito ruim. E outra coisa, isso aqui é apenas um exemplo simples, né? Apenas um botão que a gente usou. Mas se a gente for usar outros componentes mais complexos do XJS, né, como form, grid, né, e outros componentes, né, a quantidade de configurações que a gente precisa fazer é muito maior. Então, olha todo o trabalho que você precisa fazer. Então, essa coisa da herança, ela é muito útil, muito útil mesmo. Então, deixa eu voltar o código aqui. Então, olha como fica bem mais simples, né? De novo, a gente está usando aqui só uma configuração só aqui, né? O texto do botão. Mas imagina que se tivesse 20 configurações, se fosse mudar isso em 10 lugares da aplicação, mudando de todos os componentes. Assim fica bem mais simples, permite o reuso de código, né? Se você quiser mudar para meu botão para ser meu botão 2, eu só mudo aqui em um lugar e venho aqui e executo novamente. Então, é bem mais simples. Então, é isso, pessoal. É muito importante que vocês entendam. Eu recomendo que vocês brinquem aí um pouquinho com escolham um componente mais simples do XJS, brinquem com esse init component, tá? Não esqueçam de toda vez você declarar o init component, também fazer essa chamada aqui, o this.callParent, para você chamar o método init component da classe mãe e assim sobrescrever o comportamento desejado. Ok, vamos voltar então para os slides.
Se vocês quiserem fazer o download desse código-fonte da aula, tá no GitHub, que é o github.com/loiane/curso-xtjs4. O link do curso com todas as aulas complicadas está no meu blog. Se você não quiser memorizar ou ficar favoritando essa URL aqui, você pode simplesmente vir aqui no blog. Eu até já deixei aberto. E eu coloquei aqui um banner do lado, tá? Então é só entrar em loiane.com, tem um banner que ele já sai automaticamente na página do curso. E aqui no curso vocês podem ver todas as aulas já publicadas e assistir todas as aulas. Ok? Quiser entrar em contato, você pode entrar em contato pelo e-mail curso@xtjs4.com, deixar um feedback, dúvidas, alguma coisa. Facebook também, todos os posts estão sendo postados na página do blog no Facebook, também pelo Twitter. O código-fonte está no meu GitHub e todos os vídeos estão sendo postados no Vimeo também. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.